O trovadorismo corresponde à primeira fase da história literária de Portugal e está intimamente ligado à formação do país como reino independente. O conjunto de suas manifestações literárias reúne os poemas feitos por trovadores para serem cantados em feiras, festas e castelos nos últimos séculos da Idade Média. A poesia trovadoresca se divide em dois gêneros. O gênero lírico, que possui dois tipos de cantiga, a cantiga de amigo e a de amor. A de amigo, na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino e sente saudade do seu amado que foi pra guerra. Ondas do mar de Vigo, se viste meu amigo, e ai Deus se verá cedo. Ondas do mal levado, se viste meu amado, e ai Deus se verá cedo. Se viste meu amigo, o porquê eu suspiro, e ai Deus se verá cedo. Se viste meu amado, porque hei grande cuidado, e ai Deus se verá cedo. Nas cantigas de amor, o eu lírico tem uma relação de suzerania e vassalagem com a mulher amada, que é idealizada de forma distante. Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão, que me tomou inteiro o coração. Mas não posso mais, e decidi que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor, que sofro desde o dia em que vos vi. As cantigas satíricas se dividem em duas, as de escárnio e as de maldizer. As de escárnio critica a sociedade, principalmente a alta sociedade, de maneira indireta. Ai, dona feia, foste vos queixar que nunca vos louvo em meu cantar. Mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia. E vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. E as cantigas de maldizer critica de maneira mais direta, citando até nomes. Rói queimado mordeu com amor em seus cantares por Santa Maria, e por uma dona que grande bem queria, e por se meter por mais trovador, porque lhe ela não quis o bem fazer. Fez além de seus cantares morrer, mas ressurgiu depois, ao terceiro dia. Surge uma nova escola literária, o romantismo, que possui algumas características parecidas com o trovadorismo, mas também possui outras que são bastante diferentes. O romantismo é todo um período cultural, artístico e literário que se inicia na Europa no final do século XVIII, espalhando-se pelo mundo até o final do século XIX. O berço do romantismo pode ser considerado três países: Itália, Alemanha e Inglaterra. Porém, na França, o romantismo ganhou uma força como nenhum outro país, e através dos artistas franceses, os ideais românticos espalham-se pela Europa e pela América. As principais características deste período são a valorização das emoções, liberdade de expressão, amor platônico, bem como nas cantigas de amor da época do trovadorismo, temas religiosos, individualismo, nacionalismo e história. Este período foi fortemente influenciado pelos ideais iluministas e pela liberdade da conquista da Revolução Francesa. Através da poesia lírica que o romantismo ganhou formato na literatura dos séculos XVIII e XIX. Os poetas românticos usavam e abusavam das metáforas, palavras estrangeiras, frases diretas e comparações. Os principais temas abordados eram amor platônico, acontecimentos históricos nacionais, a morte e seus mistérios. As principais obras românticas são Conto e Inocência do poeta inglês William Blake, O Sofrimento do jovem Whiffer e Fausto do alemão Goethe, baladas líricas do inglês William Wordsworth e diversas poesias de Lord Byron. Na França destaca-se Os Miseráveis de Victor Hugo e Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Nossa Terra inicia-se em 1836, com a publicação na França da revista Brasiliense por Gonçalves de Guimarães. Nesse período, nosso país ainda vivia sob a euforia da independência do Brasil. Os artistas brasileiros buscavam sua fonte de inspiração na natureza e nas questões sociais e políticas do país. As obras brasileiras valorizavam o amor sofrido, a religiosidade cristã, a importância de nossa natureza, a formação da história do nosso país e o cotidiano popular. No ano de 1836 é publicado no Brasil Suspiros Poéticos e Saudade, de Gonçalves de Magalhães. Esse é considerado o ponto de largada deste período na literatura de nosso país. Essa fase literária foi composta por três gerações. A primeira geração, conhecida também como nacionalista ou indianista,
pois os critérios dessa fase eram valorizar muito os temas nacionais, fatos históricos e a vida do índio, que era apresentado como um bom selvagem, e, portanto, o símbolo cultural do Brasil. Destacam-se nessa fase os seguintes escritores: Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, Araújo, Porto Alegre e Teixeira de Souza, conhecida como Mal do Século ou a fase ultrarromântica. Os escritores desta fase retrataram os temas amorosos levados ao extremo e as poesias são marcadas por um profundo pessimismo, valorização da morte, tristeza e uma visão decadente da vida da sociedade. Muitos escritores desse período morreram ainda jovens. Podemos destacar os seguintes escritores dessa fase: Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu e Junqueira, terceira geração, conhecida como Condoreira, poesia sócia ou hugoana. Textos marcados por crítica social. Castro Alves, o maior representante desta fase, criticou de forma direta a escravidão no poema Navio Negreiro. Muitas outras vertentes literárias, até chegando a uma das mais recentes, o modernismo, que vigorou até a segunda metade do século XX. O modernismo brasileiro é dividido em 3 fases. A primeira fase é de 1922 a 1930. Nessa época, os modernistas eram contra tudo que estava instituído. A Semana de Arte usou bem esse caráter da primeira fase, apresentando polêmica, originalidade e deboche. Segundo Mário de Andrade, os modernistas não sabiam definir o que queriam, mas sabiam o que não queriam. O que eles não queriam? Continuar com o modelo do tradicionalismo cultural, que vinha vigorando no Brasil, nas escolas literárias que antecederam o modernismo. Eles queriam romper com os paradigmas impostos. Nesta fase, os temas nacionais eram frequentes e a vida e seu cotidiano extremamente valorizada. Além disso, a literatura fugia da linguagem culta, aproximando-se da linguagem popular. Principais representantes: Ousade de Andrade, Mário de Andrade e Graça Aranha. A segunda fase. Nessa fase, a literatura veio mais amadurecida, sem os excessos que marcavam a Semana de Arte Moderna. A arte era engajada e buscava refletir a realidade brasileira. A linguagem manteve-se próxima da popular e as obras apresentaram-se em prosa e poesia. Esta privilegia o sentimento humano, enquanto aquela a crítica social. Principais representantes. Os principais representantes da prosa são Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Luiz de Rego e Érico Veríssimo. Na poesia, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes e Jorge Lima e Murilo Mendes. A terceira fase. A terceira fase ocorre em 1945 e é marcada pela liberdade. Os artistas dessa época não queriam estar obrigados a nada, abandonaram os ideais da Semana de Arte Moderna. Portanto, não se obrigavam a aproximar de sua obra da realidade brasileira, nem queriam ser obrigados a aproximar da linguagem como popular. Nessa fase, seus representantes buscavam refletir a psicologia humana. Principais representantes: Clarice Lispector, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e Vinícius de Moraes.